O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento: comece o ano novo dando um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman 0800 591 2223. Hoje com Antônio Lupi. 4h05, entrando no ar a partir de agora aqui na CBN Campinas, mais uma edição do Arena, hoje dia 4 de fevereiro, e tem muita coisa pra gente falar. Vitória do Corinthians ontem, aliás. O Corinthians foi amassado, só que a situação tá tão boa, mas tão boa pro Timão, que sobra aquela bola bandida, marota, aquela bola sapeca, e vai lá e pum, caixa. Vitória o time do povo, né? Time do povo. Se o Corinthians vence, se o Corinthians conquista um título, o Brasil tá feliz. Como é bom ser. Como é bom ser Corinthians. O mais popular, né? Já diria aquela bandeira esticada na arena do Timão. O mais popular. O Corinthians venceu. Ontem a gente vai falar desse jogo contra o Novo Horizontino e outros assuntos. Neymar tá no bid, hein? Mas o pessoal não aguenta mais falar do Neymar. Será? Ontem fomos criticados aqui. Vocês só falam de Neymar. Falar de quem? A gente vai falar do cabelo. Não, melhor não. Vai falar do Carlão. Pode ser alguma coisa. Vai falar do Fábio Scheibe. Não, nós vamos falar do Neymar, que é o que dá audiência, né? São duas coisas que dá audiência hoje. É Corinthians e Neymar. Temos Corinthians e temos Neymar, e claro que esses serão os nossos assuntos principais. Se chamar Corinthians. Exatamente, né? Tudo bem? Fábio Scheibe, boa tarde. Tá vivo? E aí, Lupi, muito boa tarde, ouvintes CBN. Tudo bem por aqui, na expectativa também, amanhã, estreia do Neymar. Santos, que vem com novidades também aí. Depois, ao longo do programa, a gente fala mais sobre os reforços do Santos também. Paredes. Não vem. É o da Roma esse? Não vem. Pô. Rafael amarelou também? Pera aí, deixa eu falar boa tarde pra você. Esse competiria com Pedro Raul e o Alberto em Paredes. Bonito? Paredes, olho esverdeado. Imagina você em 4 paredes. Tudo bem, Carlão? Eu tô no como é bom ser Corinthians, hein? Corinthians, já falei, o problema da capital paulista é não se chamar Corinthians, o time do povo, o time da democracia, o time da invasão corintiana. Que coisa maravilhosa. Vamos lá, terçou, bora lá. Tudo bem, cabelo? Muito boa tarde, Carlão, Lupe, Scheibe. Boa tarde, Eliel Almeida, onde estiver, e toda a nossa audiência. Tudo jóia. Vamos aqui destrinchar todos esses assuntos pertinentes e relevantes. É isso aí. Aliás, hoje é dia 4, hoje tem jogo do campeonato, hoje tem Inter de Limeira, né? Cara, precisa ganhar, hein? Hoje tem Inter de Limeira e Bragantino, duelo dos desesperados, hein? Que situação. Hoje tem Horizonte e Tirol pelo Cearense. Opa, não posso deixar de perder, hein? Atlético Goianiense e Goiatuba. O Goiatuba faz uma das piores campanhas do campeonato. Aliás, Vila Nova ganhou, né? Rotina. Aliás, um pênaltizinho bem mandrake, hein? Nossa, mas arrumaram um pênalti pro Vila contra o Goiás. Hoje tem Atlético. E olha que tinha VAR, hein? O cara foi pro VAR. Ele ficou 7 minutos no VAR. Aí ele viu que não foi nada, falar e marcou, claro, né? Ei! Ai, que saudade! Cara, essa música é bonita, hein? Que é isso, cara? Hoje é dia 4 de fevereiro. Hoje é dia...
Tá aqui, hoje é dia mundial. Deixa eu ver se eu pus a data certa aqui. Isso, hoje é dia mundial contra o câncer. Muito importante essa data. Hoje também é dia internacional da fraternidade humana. E hoje também é dia do amigo do Facebook. Nossa, eu não tenho Facebook. Aliás, eu não tenho rede social nenhuma. Não tem? Por quê, Cabelo? Não, tenho sim. WhatsApp é rede social. O WhatsApp é uma forma de conectar a outras pessoas, mas não, eu não considero uma rede social. Mas na teoria é. Tá bom. Na teoria é. Por que você não tem nenhum Instagram, nenhum Facebook? Basicamente porque eu não preciso. Mas respeito demais, acho legal. É importante. Mas o Facebook meio que deu uma sumida, né? Hoje é mais o Instagram, ele né? Começou bem, aí depois ele caiu, aí ele subiu novamente com os vídeos. Lembra as transmissões ao vivo? Eu ia falar Yakult, não. Nossa, rapaz. Vem mais pertinho aqui, porque a moça pediu pra você vir aqui mais perto. E ela pôs a mão na cabeça quando você falou Yakult. Yakult não, é o Orkut. Você tinha Orkut ou não? Também não. Não, você nunca teve. Eu tive Facebook. Eu quero saber dos ouvintes hoje se os ouvintes têm ou não rede social. Porque, por exemplo, o pessoal pode ser igual cabelo, assim, sabe? Não quer se... Meio ermitão, não assim. quer se comprometer. Porque hoje a rede social é muito complicado. Principalmente para as pessoas que são figuras públicas. Jogadores, artistas... comunicadores. A rede social, ela aproximou muito essas pessoas do público geral. Então, uma crítica pode ser feita direcionada à pessoa através das redes sociais. Tem muita gente que não tem rede social. Não, eu respeito demais quem tem. Mas a rede social, por exemplo, ela é importante, por exemplo, para a divulgação dos nossos trabalhos. Por exemplo, nós estamos no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Tem muitas pessoas que acompanham a Arena, que acompanham as transmissões da CBN em lugares onde a antena do FM não alcança. Não alcança. Então é muito legal. Se você tem... Hoje a nossa enquete é essa. 19... Olha que enquete bem fraca, mas tudo bem. 19-99186-9070. Como hoje é dia do amigo do Facebook, aliás, tem muita gente que adiciona as pessoas no Facebook sem conhecer. E a partir dali você começa a criar uma amizade virtual. Você tem amigo virtual ou não? Eu tenho. Por incrível que pareça, Sério? que é resquício do Facebook. Mas aí pegou contato e tal. Mas você falou que não tinha Facebook. Não, eu já tive Facebook, eu saí do Facebook. Nossa, mas que rolo que virou. Era o William Cabelos? Era o William Cabelo. Você tem, né, Carlão, Facebook? Você tem, não, Shaibe? Facebook não, o Instagram Você tem só Instagram, Facebook não tem. Eu uso mais Instagram, mas Facebook ainda tem também. 19-99186-9070. Se você tem ou não o costume de usar redes sociais. E se quiser mandar o arroba, a gente vai falar aqui o arroba para as pessoas seguirem você, que é participante do Arena CBN, tá bom? Combinado? Essa enquete tá legal ou você tem alguma melhor para sugerir? Não, tá ótima. Eu acho que pelo contexto, super interessante. Então tá bom. Vamos lá, então. Eu acho que lá. São 4 horas e 12 minutos. Hoje, deixa eu ver se... 4 horas e 12, hoje tem sarcófago também, né, Hoje Cabelo? tem sarcófago. Não acabou ainda. Não era só de sábado? Então, tá rolando um movimento aí, mas eu não posso fazer nada, né? Mas assim, aqui entre nós, tá chato. Tá. Mas você sabe o caminho. Você sabe o caminho. Mas você sabe o caminho. Você sabe o caminho pra conduzir. O caminho, o melhor caminho que tem é a extinção, né? A extinção. O William Cabelo tá aqui no programa hoje só por conta do sarcófago. Porque é mureteiro, não dá uma opinião polêmica, fica em cima do muro, Não todo sou jogo é mureteiro. empate e só comemora a vitória da Ponte do Primavera. Aliás, amanhã, eu vou lá amanhã da 2 que tem rodada completa, né? Tem sarcófago hoje ou não? Tem sarcófago. Quem jogou? Jogo da Ponte Preta. Contra quem? Um time muito bacana. Qual tá meio a sumido aí, viu? Tá meio sumido do cenário. Uma cor. Só não vale branco. Verde. Matei o Gama. Gama, verdade. Matei, pode. A Ponte teve Mas confrontos. Ponte É o Gama, cara. Gama. Em janeiro. Gama. Se não é União São João. União São E casa. Eu acho que é mais União São João e casa. União São João de E Arara. casa. Francana, Quem pode mais? ser. Guaçuano. Guaçuano. Difícil, Guaçuano difícil. pode ser. Guaçuano pode ser. Não, talvez. Difícil. Guaçuano. Guaçuano. Tá muito fora da mídia. Tá muito fora da mídia. Rádio de Mococa? Rádio É mais no Mococa. passado. É muito no passado, né? Não. Pode descartar. A gente tem alguns. Eu acho que Palmeirinha de Porto Ferreira. O América Mineiro. pode ser. Mas o América mas Mineiro janeiro, não tá cara. sumido, né? Você falou que Janeiro. tá sumido, você falou que tá sumido. Eu acho que é União São João. Eu tô achando que é o Gama.
Eu acho que é É Gama. adversário paulista nessa época aqui. Será? Se for antes de 92, não. Mas Bom, se for vamos fazer o depois de seguinte, 92, sim. tem mais uma dica, além da cor da equipe, é a música, né? A música que o Cabelo separou aqui no Arena, ela foi lançada no mesmo ano Da realização desse jogo. da realização desse certame. E qual é a Prêmio. música, maestro? É o Gama. Vem comigo. É o Gama. Gama. Ponte Gama, lá no Bezerrão. Mas acho que esse Ó o Guarizo aí, ó. Tá com a braguilha aberta, hein, Guarizo? Foi antes de 2005, que eu lembro que eu pedi de Natal, certa feita, pra minha falecida vovó Carmela. Ela me deu um CD do Claudinho Bochecha, que essa música era a top das tops. Tocou bastante, hein, Carlão? Tocou. Ela Acho foi... que 2002, 2003, até 2000. Ela morreu em 2005, no início dos anos 2000. Muito bem. Bom, vamos aguardar, então, o final do programa, que é onde o quadro ganha destaque. Ou seja, na reta final, quase acabando Daquele sprint final. Naquele sprint final. O Arena tá no ar, conto com a sua participação, 19 991869070. Hoje é o dia do amigo do Facebook. Você tem Facebook? Você tem Instagram? Você tem rede social? Mande sua mensagem pra gente, 19 991869070. E aliás, se quiser mandar o arroba, ou se quiser falar, ó, tá liberado ser meu amigo no Facebook, a gente vai passar aqui, tá bom? Boa. Pra você que tá indo embora no carro, tá indo trabalhar, tá indo numa consulta médica, Chegando tá em indo no casa. Pilates, tá indo na academia, tá indo na yoga, tá indo no Kung Fu. Aonde você estiver indo no carro Tá indo pro bar. No bar, pode ser. Tomar uma, né? É terça-feira, só você que vai pro bar esse horário. Eduardo Rodrigues Obolacha é o nosso sonoplasta na Central Técnica e ao lado dele, Alves Fernanda Alves no streaming. Tá no ar, Arena. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Do motor 1.5 Turbo Flex de 150 cavalos. O SUV que combina o design marcante com a segurança do sistema Max Drive. O SUV que combina o conforto do teto Total Vision com a tecnologia de uma central multimídia que conecta você ao mundo. Tigo 5X, o SUV que mais combina com você. Acesse o site caoasherry.com.br e saiba mais. Desacelere, seu bem maior é a vida. It's time. OFM
UFC. A oficina do estudante te ajuda a dominar todas as matérias e deixar a sua marca no vestibular. E aí, vai encarar? Oficina do estudante. Peso pesado em aprovação. Estamos de volta, 4h19. Deixa eu ver aqui as primeiras participações. Hoje é dia do amigo do Facebook. Não é dia do amigo, é amigo do Facebook. Lupe, você me permite rapidamente? Posso mandar um abraço pra um grande amigo? Permutinho ou não? Não. Não, amigo mesmo? É aniversário do meu irmão mais velho, Opa, Raul. pelo amor de Completa Deus. hoje 50 anos de idade. E um recado, Raul. Aumenta o chopp aí que eu confirmei a presença na festa de sábado. Sábado? Sábado. Pré-derby? Pré-derby. Nossa. É um final de semana intenso, né? Delícia, hein? É irmão então a gente de pode. sangue ou irmão de amizade? Não, meu irmão de sangue, meu irmão mais velho. Quantos Raul. irmãos então vocês, não é- vocês são quantos? Nós somos em 5. 5? Raul hoje completa 50. Todos anos. entre nós. Todos entre nós. Que bom. Você é o mais velho com 100, né? Um abraço pra ele. Sempre na audiência. Torce pra quem? Raul é corintiano. Raul, o Raul tá Corintiano. feliz da vida, o Raul. Corintiano. Aliás, quem não é Corinthians não consegue ser feliz. Tá vivendo errado. Só o Nino do Timão. Aumenta. Quem não é Corinthians tá vivendo errado. Tá vivendo errado. Aliás, confirmando sua presença na festa sábado, Nossa. então semana Aí, que domingo vem tá derby, fora, né? domingo derby. Não, eu quero saber segunda-feira que você não vem, né? Segunda, terça e quarta, off. Não vem. Um dia de cada vez. Tá bom. O Primavera é quando? Domingo ou Primavera, sábado? olha só, que agenda Nossa. repleta. Sábado, 3 horas, tem Primavera Oeste. Riscar um fósforo agora Nossa. explode agora. Aí, à noite, a confraternização. Nossa. Domingo, tem toda aquela preparação pro derby. Tá. Que começa umas 9h30 da manhã. É. O café da manhã, já com... Né? E aí vai. Rapaz. Aí deixa a vida me levar. E se ganhar? A audiência da CBN sempre ganha, né? E é isso que a gente torce. Ei, sempre, né? Lupe, e se ganhar? Se ganhar. Não, a gente tem que, né, fazer o nosso papel, o nosso trabalho aí, sempre com Um imparcialidade. fantasma em forma de gorila, né? Ó, até se emociona, né? Nós temos o Rafael Pio, que tem um formato diferente, o cabelo é um formato também. É um formato. Ó, deixa eu trazer uma informação aqui importante. Bora. É uma informação muito importante que o nosso amigo aqui, o Rubens, lá de Sumaré, ele mandou mensagem pra gente falando que... Pessoal, boa tarde. Podem informar sobre a venda de ingressos por derby? Peçam pro pessoal dos estacionamentos cobrar um preço camarada. Janeiro e fevereiro, IPVA, mais IPTU. Então, se você trabalha aí nos estacionamentos ou é guardador na região do Moisés Lucarelli, o Rubens, não sou eu, o Rubens de Sumaré pediu para cobrar um valor um pouco mais acessível no entorno do Moisés Lucarelli. E a Ponte Preta acabou de divulgar, até aproveitar essa participação do ouvinte, para informar que o derby tem um jogo contra o Noroeste ainda, mas é fora, tá? Os ingressos pro derby estão à venda através do site pontepreta.futebolcard.com, ou seja, venda virtual. Se você não gosta de comprar pela internet ou tem algum tipo de receio, a partir de amanhã, quarta-feira, dia 5 de fevereiro, as bilheterias do Moisés Lucarelli vão funcionar das 11 horas da manhã até as 7 horas da noite, ok? Então, a partir de amanhã, as bilheterias do Moisés Lucarelli estarão funcionando das 11 da manhã às 7 da noite. Para você que tem o costume e já quer garantir a sua presença no principal clássico do interior do Brasil, você pode comprar pela internet pontepreta.futebolcard.com. Valores? Ah, pois não, como diria aquele. Arquibancada geral, R$40 a inteira e R$20 a meia. Pro setor VIP, R$100 a inteira e R$50 a meia. Esse aqui é salgado, mas 40 e 20 tá dentro, né? Tá legal, tá legal. Tá dentro. Atenção para você que tem crianças. Cadastro Mirim. Os torcedores têm o ingresso gratuito, porém é necessário fazer a reserva através do link que será colocado aí nas redes sociais da Ponte amanhã, tá certo? E é isso. Então os ingressos online já estão à venda amanhã, as bilheterias do derby de número 209, beleza?
Juninho Gambetta, fala pessoal, beleza? Pessoal, sinceramente, não estão enchendo muito a bola do Neymar? Parece até o salvador da pátria. Fábio Scheib vai responder essa. Neymar, estão enchendo muito a bola dele? Scheib. É merecido, né? Um cara midiático, né? Um cara que nos últimos 15 anos aí foi a maior sensação do futebol brasileiro, a maior esperança também. Muito tempo fora do Brasil, a gente se sente carente de ídolos no Brasil, e o Neymar representa justamente isso, né? Além de ser um grande jogador, é verdade que está sem jogar faz um tempo ainda, mas é toda essa preparação e a expectativa dele voltar ao futebol brasileiro e mostrar aquilo que ele fez no Santos na primeira passagem, né? O Neymar tem muita mídia e eu acho que está sendo do tamanho correto para o Neymar. Amanhã já é uma grande festa, a gente vai ver como vai estar o Neymar, inclusive no aniversário dele, na estreia também, nessa grande festa preparada pelo Santos. Minha rede social está na geladeira, deixa eu ver. É o Yakult, o cara mandou aqui. Boa, foi bem, foi criativo. DDD 17, hein, é lá da região de Bebedouro, hein. Será que é da Megalópole? Olha... A Terra da Laranja? Terra da Laranja. Mirassol também, né? Sai fora, Mirassol, sai fora. Boa tarde, pessoal. Eu prefiro não ter. Quem não é visto não é lembrado. É o Júlio que mandou mensagem, não tem rede social. Porque hoje é dia do amigo do Facebook. Por isso nós estamos com essa enquete. Vocês podem criar um quadro chamado Enquete do Ouvinte. Fazem com que os ouvintes participem mais. Beleza. A gente vai dar atenção aqui, Paulo, pela sua dica, tá bom? O Léo, midiático Lupe. Já que praticamente a Ponte não vai se classificar no Paulistão para as quartas de final, qual seria a pontuação para se classificar para a vaga da Copa do Brasil do ano que vem? É a pergunta do Léo do Centro. E é uma pergunta interessante, porque a classificação da Copa do Brasil para 2026 é baseada no ranking, na classificação final do Campeonato Paulista. Porém, a somatória de pontos, ela continua. E tudo depende da classificação dos times no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, Sul-Americana, Série B, porque o campeão da Série B já pega a vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. Até a Copa Paulista. Até a Copa Paulista, é verdade. Vaga. Então, assim, o melhor dos mundos é chegar numa pontuação o máximo que você conseguir. Se vai classificar ou não, aí é a questão do regulamento, né? Em termos de classificação para a Ponte, está difícil, porque o São Bernardo, que seria o adversário da Ponte na briga por uma das vagas, disparou. O São Bernardo está com 15 pontos, né? Palmeiras com E o outro adversário é o Palmeiras. É difícil imaginar o Palmeiras fora, né, da próxima fase. Tudo bem que tem clássicos, né? O clássico é muito equilibrado, perde para o Corinthians, tem o São Paulo pela frente, mas é muito difícil. O Palmeiras, se ele agora, depois da vitória sobre o Guarani, ele deve engrenar na competição e fica muito complicado para a Ponte. Mas eu tô com o Lupe, é somar o maior número de pontos para conquistar uma vaga. Essa é pra você, Cabelo. Fábio, boa tarde. Uma sugestão pro sarcófago. Se em vez de descobrir o ano, os participantes tivessem que descobrir o adversário dos times de Campinas, poderiam até abrir pros palpites dos ouvintes. Legal. Anota aí a sugestão. Olha, bela sugestão. Boa. Do Legal, jeito que tá chato pra caramba. Aí já muda um pouco, né? A gente segue... Não adianta você ficar nervoso. É a opinião do ouvinte. Cara, mas cada vez que você faz isso, o coração do Cabelo aperta, de jeito nenhum. Nossa, ele olha pra mim assim com uma cara, sabe, daqueles ursinhos. Mas assim, é ótima sugestão. Interessante. Vamos levar as autoridades competentes. Boa. O Giovanni mandou mensagem aqui. Giovanni vem de Miati, tem 592 amigos no Facebook, hein? Opa. E tá liberado, se quiser pode seguir ele lá, ele mandou mensagem aqui, valeu, grande abraço. O Wagner de Hortolândia, uso as redes sociais, mas de verdade tá chata demais, principalmente com a polarização, né? Ele usa o termo política, só por Deus. Também concordo. Grande Wagner, sempre participando. Arena CBN, a rede social trouxe a divisão entre vida na rede e vida real. Dificilmente somos na vida real tudo aquilo que somos na rede. Alex, olha só o Alex Professor, hein? Opa. @Alex Professor, sintonizado aqui no Arena. Bela visão dele, hein? Boa. Foi muito bem agora. O Carlão, ele tem, o que ele é na rede social, ele não é aqui com a gente. O Carlão, por que não?
Ele fala que joga futebol, tá? Chega todo dia quebrado aqui. Um dia é uma lesão no músculo, outro dia é um adutor aberto, outro dia é um joelho que não tá funcionando. E nas redes sociais ele é o bambambam. Mas é um esporte que judia, né? É um esporte que judia não no foi esporte. feito pra gordinho, é difícil, mas eu tô tentando, sou teimoso. O Alexandre de Hortolândia está indo numa consulta médica, né? Falamos que o pessoal poderia participar, o pessoal tá indo numa consulta. O Wagner mandou mensagem pra gente. Neymar, jogador de domingo. Wagner Tiburcio. O que seria um jogador de domingo? Peladeiro? Não, peladeiro, né? Cervejeiro, peladeiro, né? Foi assim, eu tentei enxergar pelo lado positivo. O jogador de domingo é o jogador do jogo, velho. Domingo é o dia que é o dia do futebol, que né? o chicote estrala, ele joga. E joga mesmo, não adianta. A gente sabe que tem muitos haters, cara que não gosta do Neymar, mas não tem jeito. Hoje eu vi uma fala do Thiago Leifert, cara, muito legal. Ele falou assim, gente... eu até entendo quem não gosta do Neymar, que é fora de campo, aquelas conversas que a gente sabe, mas a gente precisa... e já não antevendo aí, não precisa nem ser muito gênio pra antever alguma coisa nesse sentido, se o Neymar jogar amanhã e for mal, ele será notícia. Não tem... Neymar, agora se ele for bem, vai que ele faz um golzinho ainda em pleno aniversário, aí explode, aí haja mídia. Amanhã é aniversário do menino Ney. Boa tarde, galera. Associação Atlética Caldense também de Caldense. Estádio Ronaldo Junqueira. O Dinho que mandou aqui, bela lembrança, hein, Dinho? Grande Dinho, hein? Caldense. Dinho, nome de artista, hein? Dinho. Ponte Preta e Mamonas Assassinos. Jogaram muitas vezes em vários... Ou Dinho Ouro Preto, né? Vocalista do Capital Inicial também. Dinho Volante. O Derivaldo tá aqui com a gente, Carlão e toda a galera. Vai treinar, vai fazer 10 quilômetros agora, o Derivaldo Souza, ouvindo a CBN, hein? Ele vai correr rápido pra ver se chega antes do fim do programa. Tá certo. Mas é claro que ele acompanha o ponto final. Caraca, meia hora, velho. Toda a programação, né? Toda a programação. 4 horas e 30 minutos. Daqui a pouco a gente fala da vitória do Corinthians. Vem chegando o repórter CBN 4h30. Repórter CBN. Terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a estatal atendeu a todas as demandas do IBAMA para a exploração da bacia da Foz do Amazonas na margem equatorial. Segundo ela, a companhia está aguardando a avaliação do órgão. A manifestação aconteceu um dia após o presidente Lula se comprometer com o novo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, a aprovar uma licença para perfurar o primeiro poço de petróleo no local. O Supremo Tribunal Federal condenou o homem que roubou a versão original da Constituição de 1988 durante os atos de 8 de janeiro de 2023. 5 ministros acompanharam o relator, Alexandre de Moraes, pela condenação a 17 anos de prisão. Já Edson Fachin e Cristiano Zanin concordaram com Moraes, mas fizeram ressalvas em relação às penas. Outros ministros, como Luiz Roberto Barroso, André Mendonça e Nunes Marques, divergiram também em relação aos crimes imputados ao réu. Os magistrados ainda precisarão definir qual será a pena de Marcelo Fernandes Lima. Minas Gerais registrou a primeira morte por febre amarela em 2025. Segundo a Secretaria de Saúde Mineira, a vítima é um homem de 21 anos que estava trabalhando em Extrema, na região sul do estado. O local onde ele foi infectado ainda está sob investigação. O governo de Minas Gerais informou que vai intensificar as campanhas de imunização. A atriz espanhola Carla Sofia Gascon, estrela do filme Emília Pérez, foi afastada de eventos de divulgação do longa em Los Angeles. A informação foi divulgada pela revista The Hollywood Reporter. No sábado, Gascon voltou a se desculpar pelos posts de teor racista e xenofóbico que fez numa rede social entre 2020 e 2021. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas.
Oferecimento Colégio Pio 12, turmas 2025, matrículas abertas. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas aqui da região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pistas molhadas ainda pelas rodovias que cortam a região, então redobre a atenção aí, ouvinte. Quem segue na Dom Pedro diminui a velocidade, chegada para a rodovia Anhanguera, no sentido de Atibaia e Jacareí, principalmente no trevo de Souzas. Vale a gente falar também da Campinas Mogi, que tem movimentação intensa para quem vai acessar Dom Pedro em Campinas e também seguir em direção do Taquaral. Uma informação também da INDEC, Lupe, é que tem um ponto de alagamento ativo na região do Taquaral, ali nas proximidades do cartódromo, que costuma ter problemas aí por conta de alagamento, então evite lá a região do cartódromo, você que passa na região do Taquaral, segundo informações aí da INDEC. Na Miguel Noel Nascentes Bunier, boas condições e movimentação maior em direção da Campinas Mogi. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito, 4h33. Seja viajando para longe, baixando sua playlist favorita e até chegando em outra cidade, surpreenda-se com a TIM, a líder em 5G. Ainda não é cliente? Baixe o app Meu TIM e faça grátis um test drive da rede. Um lugar onde os valores de ontem se somam às necessidades de hoje, construindo um futuro cheio de possibilidades. É onde a tradição da nossa história prepara cidadãos para o amanhã, desde o ensino infantil ao médio. Colégio Pio 12. Matrículas abertas. Ligue 019-3341-3170. Colégio Pio 12. História que acolhe, tradição que renova. Arena CBN. E 35, Cabelo, anota aí o palpite do Walter Ananias pro sarcófago. Vou te mostrar aqui, tá? Ó. Esse aqui, o palpite do Walter Ananias, tá Perfeito. Bom? Beleza? Walter. Já mandou aqui a mensagem. Boa tarde, Arena. Com as redes sociais conhecemos as paixões do povo. Marcos Pimenta de Indaiatuba, ele mandou uma foto aqui. Eita, não, vou ter que apagar essa foto aqui. Ixi, o Marcos, aí você me complicou, hein, cara. Apagar pra mim, paguei, pronto. JP de Moraes mandou áudio, daqui a pouco vai pro ar. O Emerson, quem está na área, só LinkedIn, ele tem. LinkedIn é uma rede social muito bacana, né? Pra ajudar Questão profissional. Questão profissional, verdade. E é pouco utilizada, pelo menos eu vejo assim. Pouquíssimo utilizada e ali tem vagas de emprego. Oportunidades, celebrações de pessoas que conquistam um novo espaço profissional. Eu gosto bastante do LinkedIn. O Emerson fala aqui sobre o Matheus Regis. A informação que a gente tem é que o Matheus Regis não foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras por conta de um desconforto no joelho. Beleza? O Guarani colocou uma nota aqui também agora, falando que... deixa eu até pegar a nota aqui do Guarani. O Guarani esclarece, nota oficial do Guarani divulgada agora. O Guarani esclarece que não são verdadeiras as últimas notícias publicadas sobre o atleta Matheus Regis. Como já tinha informado anteriormente pelo clube, o atacante ficou de fora das últimas partidas para se recuperar de um desconforto no joelho. Ponto final. Beleza. Aliás, Carlão, Cabelo e Scheibe, a gente vai falar agora um pouco desse compromisso das duas equipes, mas claro que a gente já começa a falar de derby, de clássico. É um campeonato à parte, né? Que nós chamamos o grande jogo entre Ponte Preta e Guarani. Ponte primeiro porque ela é a mandante do jogo. Mas pode ser um jogo aí com muitos desfalques, né? Porque esse início de temporada tem acabado com os treinadores de Ponte Guarani, o Maurício Souza e o Valentim. Ô Lupe, hoje a gente já fez uma resenha sobre isso, né? Falando sobre as grandes equipes e também respingando aqui nos nossos de Campinas. O calendário esse ano, ele arrebenta qualquer atleta de alto rendimento, né? Em virtude desta Copa do Mundo, deste Mundial de Clubes. Um atleta de alto rendimento que vai ter toda uma temporada pela frente, com jogos pesados, né? Esse atleta de futebol, logicamente, ele não pode ter 2 semanas de trabalho. É inadmissível. O cara que vem das férias, né? De repente ele parou ali 2, 3 semanas para descansar o corpo, que é necessário também. E até voltar, e tem 2 semanas, e após as 2 semanas já um jogo de futebol, de um campeonato valendo 3 pontos, cara,
é complicado. Eu lembro que há uns 10 anos teve aquele grupo, né, liderado pelo Alex, o Cabeção, o Paulo Alex, André, né? Paulo André, o Roberto, que jogava na Ponte, né? Bom senso. O bom senso. Eu não sei hoje, né? Esse grupo infelizmente perdeu a força, mas eu acho que poderia ter um movimento, porque, cara, a gente só vê competição sendo enfiada a goela abaixo do atleta, né? Agora tem essa Supercopa do Brasil, esse Mundial de Clubes. Pô, e um mês de trabalho, um mês de treinamento e um mês de pré-temporada para que os atletas iniciem o ano de uma maneira saudável, para que eles possam propiciar ao torcedor um futebol de qualidade, um jogo bem jogado, né? Porque a gente fala que o time grande e tal, ele vence. Tudo bem, ele vence o pequeno, mas, cara, e o cara que vai para Novo Horizonte esperando ver o Corinthians, chega lá um Corinthians C, sabe? O cara quer ver o Palmeiras, chega o Palmeiras com o time D. Sabe, então tudo isso também é um desrespeito ao torcedor, um desrespeito ao atleta, ao ser humano e um desrespeito ao torcedor. Eu acho que poderia ser revisto tudo isso, né? 2 semanas de pré-temporada é inadmissível, tudo para falar sobre as lesões. A Ponte Preta com muitas lesões, talvez a estrela da companhia, o Elvis, não jogue o derby, o principal jogo para a Ponte neste período. O Matheus Regis também. O Matheus Regis do Guarani, o Isaac do Guarani. Né? Sem falar o Serginho da Ponte. Então podemos ter um clássico desfigurado, sem grandes jogadores, já não temos, né? Mas sem os jogadores mais qualificados, em virtude desta pré-temporada. Estou falando de Ponte e Guarani, sem falar nos grandes, sem falar nas outras equipes, mas realmente pré-temporada para o atleta de alto rendimento com 2 semanas é uma falta de respeito gigantesca. Ô, Carlão. Oi? Ô, Carlão, e uma notícia nada animadora pra você também, porque o ano que vem promete ser a mesma coisa, né? A gente tem Copa do Mundo, já foi especulado que os campeonatos vão começar igual nesse ano também, começando de uma forma precoce em janeiro. Os estaduais ficam largados, né? Os grandes não se dedicam aos estaduais e talvez até com razão, porque tem Libertadores, que é muito mais interessante. Então fica um campeonato esvaziado. Mas pegando essa linha de raciocínio, destacando Ponte e Guarani, em relação à rodada desse meio de semana, além das lesões, tem os pendurados. E aí, eu tô fazendo aqui Eu acho que nenhum dos pendurados vai pro jogo. Eu também. É isso que eu ia comentar. Os 2 times, tanto a Ponte amanhã... A Ponte é o Simon, é o Léo Oliveira. E Emerson. Eu acredito que nenhum... Eu acho que o Emerson ou o Léo Oliveira pode aparecer. O Simon não vai, porque o Simon já saiu... preocupando o departamento médico em 2 jogos, contra o Corinthians e contra o Água Santa. Eu acho tanto Ponte, Noroeste, Guarani e Água Santa teremos... Quem que é o do Guarani? Você tem aí os Natan Camargo e Matheus Sarará. 2 jogadores importantes. 2 jogadores de combate. Natan Camargo e Matheus Sarará, ó. E olha só como é difícil, né? Porque, assim, a Ponte ainda chegou aos 9 pontos, ainda falta uma parcela aí pra efetivar a compra da Série A1 do ano que vem. E o Guarani precisa de uma vitória. E esse jogo contra o Água Santa, ele é fundamental pro Guarani. Porque é um jogo vencível, é um jogo contra um time do campeonato dele, praticamente um confronto direto. E tem tudo, por exemplo, em caso de vitória, ele vai tranquilo pro derby, porque ele com 10 pontos, ele quase que sacramenta também a permanência dele. Então, olhando essa situação que... ela é caótica em termos de possibilidades de time titular ou não. Eu acho que os 2 vão com as equipes remendadas pro derby, mas olhando com o copo cheio, tentando colocar um pouco de açúcar, né, nesse suco de limão. Eu e o Fábio Cheb estamos offline, que estamos em dieta. Mas o legal seria para ter um derby minimamente qualificado. O Guarani vencendo o Água Santa, aí ele sobe a avenida tranquilo em termos de rebaixamento. E a Ponte um empate com o Noroeste, os 2 ali, aí dá pra fazer um derby um pouco mais solto. Agora, quem entrar em campo no derby precisando pontuar pra permanecer, vai ser vai ser trevoso. Falando especificamente do Guarani, né? Até na semana passada a gente falava que seria uma prova de fogo a semana passada pro Guarani, que enfrentava 2 times de Série A, né? Fez até um bom jogo contra o Mirassol, conseguiu até desempenhar um bom futebol, mas acabou perdendo. E contra o Palmeiras a gente sabe que foi muito difícil também, principalmente pelos 2 gols marcados logo no início da partida, que mudou toda a estratégia do Guarani. Esse jogo contra o Mirassol, como foi dito, também é de essencial importância pro Guarani, porque depois não chega pressionado no derby, né, podendo recuperar os pontos perdidos nessas 2 últimas partidas. A gente sabe que o derby é um jogo muito igual, né? Então o Guarani é melhor conseguir essa vitória para tentar recuperar esses pontos que foram perdidos e não chegar tão pressionado contra o rival tão tradicional, a Ponte Preta também, que vai ser um jogo duríssimo, né?
4h43, a Ponte joga amanhã contra o Noroeste, 7h30 da noite. Na quinta-feira, no mesmo horário, no Brinco, o Guarani encara o Água Santa. Vamos passar aqui pra galera? O pessoal tá mandando muita mensagem. Bombando. Boa tarde. Para aumentar a pré-temporada, acaba com os estaduais. Aí começa de fato o futebol em março. Geraldo de Hortolândia. Geraldo, eu não quero que isso aconteça, mas é o que vai acontecer daqui a um tempo, tá? Não, mas não é tão simples assim acabar com o estadual. Não tem como chegar de um dia pro outro e falar, vamos acabar com o estadual. Não mas vai enfraquecendo. Ô, Chaibe, chegaram de um dia pro outro, falaram assim, ó, precisamos reduzir pra 16. Cai 6 numa edição do Campeonato Paulista. Isso foi do dia pra noite. Isso vai perdendo força. E vai enfraquecendo os Ou pode grandes, diminuir. Hoje tem quantos? 16? 16. Daqui a pouco vai cair pra 12. Daqui a pouco faz 10. Você vai enfraquecendo por quê? Porque os grandes hoje realmente não é interessante mais o estadual. O estadual é uma molação pro Palmeiras, por exemplo. O estadual pro Corinthians é uma molação. O estadual hoje, ele é bom pra nós aqui do interior. É bom pro atleta do interior, para conseguir emprego, para conseguir um contrato, né? Porque a realidade por isso que às vezes eu defendo o estadual. A realidade do futebol é o campeonato estadual. O cara que tem 3 meses de contrato, que precisa ralar o bumbum no chão para conseguir um contrato até o fim do ano. Isso que a gente vê, Corinthians, Palmeiras, Santos, isso aí é utópico. Sem contar os estaduais de divisões inferiores, principalmente aqui no Campeonato Paulista, onde os atletas também tentam dar o máximo, se destacar para conseguir ali uma Série C de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista será 2, será 3. Aquela resenha, será 4. Eu, você e o Pio trazendo aqui pro nosso lado de imprensa. Cara, olha como é perigoso o ano para nós da imprensa de Campinas, porque o Campeonato Paulista, se a Ponte e o Guarani não se classificarem, eles vão... 23. Termina daqui 1 ou 2 semanas, né? Ok, aí tem quanto... Tem 1 mês e alguma coisa de Quase ato, 1 mês né? e meio, 1 mês e meio de ato, ou seja, 1 mês e meio sem transmissão. A Ponte ainda tem alguma coisa da Copa do Brasil, mas depende do desempenho dela. Isso, então... Que nem sempre é mas confiável. o jogo também é em fevereiro. É no meio da reta final do Campeonato Paulista. Aí a gente vai pra Série C do Campeonato Brasileiro, começa em abril, mais ou menos. Por aí. Aí abril, se a Ponte e o Guarani não chegarem à fase aguda da Série C, o ano termina em setembro, velho. Olha só. Aí volta olha só em janeiro. Isso trazendo pro nosso lado. Praticamente 4 meses então imagine para um atleta de futebol, esse atleta de futebol do Primavera, por exemplo, que ainda tem uma estrutura, que é Série A2, eu vejo uma competição estruturada, mas imagine para esse cara, que ele tem 3 meses de futebol, precisando jogar muito para renovar um contrato, para conseguir um emprego melhor. Imagina o atleta do União Barbarense. Futebol real é muito difícil. É uma discussão que leva muito tempo, né? Muito tempo. Tá louco. Será que não teremos derby na Copa Paulista esse ano? Por isso também, né? Porque a Copa Paulista serve como sendo... Para de dar ideia, Fábio Chave. Não adianta, porque se for pra montar 2 times igual as equipes montaram nas edições passadas, é melhor não ter. Passar vexame. Não passar de primeira fase. Não classificar. Não, é melhor não ter. Mas a Copa do Brasil do ano que vem, o Guarani, por exemplo, se não classificar no Paulista, tá complicada a situação, né, também. Não vai jogar de novo. Eu lembro certa-feira o Guarani... Esse ano passado também não jogou e ficou fora. Nem tentou. Mas é renda, né? Mas às vezes é prejuízo, Chaibe. Copa Paulista não atrai público. E se eu não me engano, o Cabelo manja mais disso. A Copa Paulista você não tem verba, né? Não. Tem uma ajuda de custo pequena. Pronto, para não dar um bola, tal, mas paga até, se precisar ir um dia antes, até paga ali uma hospedagem, mas não tem um investimento e não é uma competição. Claro, tem esse benefício pro campeão de ser, de conseguir uma vaga na Copa do Brasil. O campeão. Agora, o resto, não esquece. Boa tarde, galera do CBN Esportes. Amo ainda o nostálgico Facebook. Ele tem 3.779 seguidores. Opa. Me sigam lá, motorista de aplicativo de Sumaré. É o Valdeir. A página do Face dele é Júnior Silva. Abraços a todos. Neymar vai fazer o gol do título paulista de 2025 pro Santos. Olha só, o Valdeir. Estadual paga muito bem para os times grandes. Esportivamente pode não ser interessante, mas o que vale é o bolso. O Renato Alves. É o que segura. É o que segura. Hoje é o que segura essas equipes disputando o Campeonato Paulista. Porque se não fosse o valor, o Campeonato Paulista hoje era um grande campeonato carioca. As equipes colocando ali o Sub-20, o Sub-17 e não joga no Rio, né? E não joga no Rio. O Coelho, Lupe, pessoal do Arena. Boa tarde. Tem o Facebook, sim. Acabei de adicionar no Instagram Neymar Oficial. Opa. Mas ele não consegue localizar. Sou do tempo do Yakult, da Conga, da bola Dente de Leite,
da revista Ele e Ela e do sapato Vulcabras. Abraço. Que chute também. Que chute, você lembra? A bola doce de dente de leite, você chutava pra direita, ela é pra esquerda, né? De tão levinho. E o que chute amarrava no tornozelo, né? E dava um chulé monstro, hein? Boa tarde, pessoal do Arena. O Neymar, pra mim, é o Robinho melhorado. A seleção do Brasil não deve esperar muito dele. Um abraço, Osvaldo. Facebook, Deus me drible. Aquilo lá ficou segmentado. Só tem gif de bom dia. Gente respondendo. Só tem gif de bom dia. Gente respondendo com um avatar horroroso. É a tia do Zap Zap. E postagem flashback / nostalgia dizendo bons tempos. Isso que é música. Disso. Na minha época que era bom. Foi bem, né? Mas a rede social é engraçada. O Facebook realmente virou isso. O Twitter é uma guerra danada, né? E sem contar que o pessoal vai no Facebook, pega esses bom dia e espalha no WhatsApp. Bom dia, povo abençoado. Nos grupos da família. A avó adora. Léo, parabéns, Carlão. Agora tu caiu na realidade do futebol business, pois ano passado tu batia os pés e defendia com unha e dente a não venda do mando de jogo. Léo do Centro. Não, no ano passado não. Eu defendo até agora. Eu não defendo. Eu disse que eu abri uma sessão com relação ao Guarani porque eu entendo a situação do cofre do Guarani, mas eu não Parem as máquinas. Ah, pois é. Vamos pra poesia que é muito melhor que esse assunto. Pois o Ivanildo sumiu. É, cara. O nosso... Está na audiência o padre Odair, passando para abençoar a todos. Ele que é lá do Santuário Santa Rita de Cássia, na Nova... Eu casei lá, sabia, o padre? Padre Odair, eu casei aí no Santuário Santa... Aliás, fui na missa no último domingo às 11 horas da manhã. Que legal. Quando for novamente, padre Odair, eu vou lhe cumprimentar e pedir uma bênção especial, tá bom? Você é muito bem-vindo aqui, viu, padre? Tamo junto. Pode falar tamo junto pro padre, né? Claro, amém. Tamo junto, padre Odair, grande padre Odair, lá do Santuário Santa Rita de Cássia. Ó, o Fernando de Campinas tá aqui também. Boa tarde, galera do Arena. Se reduzir a quantidade de times na Série A do Brasileiro, reduziriam as rodadas e diminuiria o desgaste dos atletas. Mas para isso precisamos fortalecer a Série B e, se for o caso, fortalecer a Série C também, além da Série D. É o Fernando Miranda fazendo... Aí é uma questão de escada, né? Porque você mexe você precisa mexer em todas, né? Só que não é só na Série A. Uma televisão, né? O campeonato da Série C ou da Série D, eu acho que eles se fortaleceriam através de uma televisão, de patrocinadores, esses name rights aí sim poderia deixar até o calendário igualitário, né? Porque aí a Série C com 38 rodadas e a Série D também com 38 rodadas. Mas isso fica muito difícil, principalmente depois do acerto, né, confirmado da Libra, da LFU também, ó, nessa semana última aí, com a transmissão dos próximos 4 anos do Brasileirão, com todos os times já acertados para as edições do Brasileiro até 2029, né? Questão de televisão também, fica muito difícil para mexer em alguma coisa. O Antônio Casarini daqui usa o Instagram para divulgar as lojas de ovo que eu tenho em Sumaré, Matão e Campinas, Parque São Martinho, região do Nova Europa. Traz bastante resultado. Você já comprou ovo do seu Antônio, não, Carlão? Tem um ali na frente do meu prédio, eu não sei se é ele, ali na Brunoro de Gasperi, ali tem uma barraquinha ali de ovos. Eu já comprei por ali, sim. Você gosta de ovo, Carlão? Gosto. Fretinho, quando era criança, me traz muita, igual o Facebook, é muita nostalgia. É muita nostalgia. Lembro que eu ia aos estádios com o meu velho, e na hora que a gente chegava, ele fazia o toque em um amigo. Estádio, em um estádio, nos dois estádios. Aí ele fazia o toque amigo. O que era o toque amigo? O toque amigo era assim, era arroz, feijão, um ovinho e banana. Arroz, feijão. No estádio? Não, em casa. Cara, que delícia. Olha, isso aí é muito bom. Ovo é maravilhoso. Eu adoro essa balançada desse bananão aí. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá,
Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia na nossa região. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E ontem no Triângulo Mineiro, o Vôlei Renata perdeu para o Praia Clube de Uberlândia por 3-1. Com a derrota, Campinas caiu para a 4ª colocação. Já o Praia Clube assumiu a 3ª posição, que era do time campineiro. Na próxima rodada, Campinas recebe no ginásio do Taquaral, sábado, às 6 horas da noite, o Minas, que ocupa a 2ª colocação da Superliga Masculina. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Super terça no Iga Atacado, ofertas imbatíveis para você aproveitar. Refrigerante Coca-Cola PET 2 litros, R$8,79. Queijo mussarela Litoral, peça ou pedaço, R$29,98 o quilo. Óleo de soja lisa 900 ml, R$6,79. Sabonete Dove 90 gramas, R$2,89. Mas corra, ofertas válidas somente para hoje, 4 de fevereiro. Iga Atacado, há mais de 60 anos oferecendo satisfação e economia. 4h55, Carlão foi no banheiro, hein? Eu acho que pode ter dado ruim, mas pode virar bom também. Então vai você, cabelo. Parece que não mais que de repente. Olha que pique ele tá dando. Rapaz, que cena inusitada. É capaz de tropeçar ali e cair. Cuidado, Carlão, vem devagar. Fala pra mim da vitória do Corinthians ontem, não mereceu, mas venceu. É aquela coisa, não existe justiça no futebol, né? Se existisse, enfim. Mas o Corinthians não tem nada a ver com isso, com essa questão judicial, portanto, fez aquilo que lhe cabe, vencer. Foi amassado, atacado. O Pablo Diego do Novo Horizontino perdeu um pênalti, perde, né? O pênalti. Mas é mérito do Hugo Souza, né? Porque o pênalti foi bem batido. Tudo bem, mas de certa perdeu, não né? Converteu. Tá bom. O fato é, e o Corinthians ganhou, mais uma vez, confirma a ótima fase que tal. E assim, Novo Horizontino, né? Tem chance, tal, não faz. Contra time grande, não fez, dança. Né? Dança. Porque uma hora a conta vem, como diria o outro, a bola pune. A bola pune. Você usou vários jargões do futebol do passado, parece Facebook, né? Pois é, mas meio... Usou, a bola pune, não tem justiça no futebol. É meio vintage. O Si não entra em campo. Nossa. Um combo. Ele usou baliza em vez de escanteio. Cada enxadada uma Casa-mata. Casa-mata. Cada enxadada uma minhoca. Cada enxadada uma minhoca, né? Os primeiros 15 minutos são cruciais. Não tem justiça no futebol. Charles Miller desceu aqui na primeira pelada lá. Eu lembro. O time do Charles Miller ganhou, deu um chute no gol. São Paulo Railway. Então, o time do Charles Miller deu um chute no gol, ganhou de 1-0. Aí foram entrevistar, não... Quem não faz, toma. Quem não faz, toma. Já que você foi no banheiro, você perdeu a vez de falar do Corinthians, tá bom? Deixa eu só registrar aqui a participação do Tandy antes do sarcófago. Tandy Negrão mandou mensagem pra gente. Eu gosto dos estaduais e acho que o brasileiro teria que ter 24 times. A, B, C e D. A Série E com 80 times. E Libertadores só o vice e o campeão de cada país. Aí sim tá resolvido. É a opinião do Tandy Negrão a respeito do calendário. Oi, sou o João Vitor de Campinas. Sou corintiano e estou mandando um abraço a todos os corintianos de Campinas. Bolacha, pro João Vitor, solta o hino do Timão. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. E agora já pode abrir, porque senão não vai dar tempo. Som na caixa. Essa música, ela foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago. O Emerson mandou aqui o palpite também, ó. Anota aqui, esse aqui, tá? Tá certo. Beleza? Tá certo. Quem que a Ponte enfrentou? A Francana. Francana. Quem falou Francana naquela hora?
Alguém falou? Falaram sim, é, falaram. Eu. Foi o Scheibe, falou Francana. Quem tinha na Francana? Você não vai acreditar. O Zeomar. Ah, você tá brincando? Não. Você lembra dele? O Zeomar? Garotinho. Ele tava na Francana? Zeomar tava. Ele começou no comercial. Começou no comercial. Começou no comercial. Foi ali, Barretos, ele jogou, sabe onde? Amador, no Bandeirante, Brodowski. Foi. Ele passou muito pouco lá no Teresa Breda, em Olímpia. Ele foi no Campeonato dos Canaviais lá. Isso. Ele jogou o torneio da Cana, que o Batista joga lá em São Joaquim da Barra. Isso. Jogaram juntos, inclusive. Eu acho que jogou. Grande. Ele tava na Francana? Tava na Francana. Olha só. Zeomar. Depois ele abriu uma churrascaria. Sabe aonde? Sei. Pinhalzinho. Foi. Chamava Zeomar Churrascaria. E aí, Carlão, que ano foi esse jogo? Cara, Francana, isso foi em 99, na última participação da Ponte na 2, antes do rebaixamento aqui agora há pouco. 99. E aí, Scheibe? 98, Fábio Scheibe, 99, Carlos Eduardo de Freitas. Os ouvintes mandaram palpites também. Vamos fazer o seguinte, pra quem tá no YouTube vai ficar com a reportagem que foi exibida na época, pra você que tá no FM com o áudio. Determinação desde o começo, toques de primeira, velocidade e muito fôlego. É uma nova Ponte Preta. Regis começa a jogada. A bola sobra para Celinho, que coloca. Celinho que descobre Regis, que não consegue vencer o goleiro Alexandre. Claudinho chega na corrida e empurra. Celinho, que ficou 6 meses sem jogar, mostra que está em forma. Dentro da área, Celinho é gol. Regis, que já havia servido os companheiros e perdido algumas chances, brilha só no segundo tempo. Lançamento longo de Griso. Regis, com habilidade, deixa quase toda a zaga no chão e completa para o gol vazio. E mais um lançamento de Griso. Regis encobre Alexandre com categoria e precisão. Regis tenta retribuir os lançamentos para Griso, mas a noite é dele. Regis. Eu estou realizando um grande trabalho e meu intuito também é esse, de ser artilheiro e de ajudar a equipe da Ponte Preta. A Francana tem um jogador da Bahia expulso por esta agressão a Serginho. Os 10 em campo não buscam a superação. Pelo contrário, aceitam o jogo e assistem o mundo cair. No final, com o descuido de Dionísio, Roberto Carlos lança o Washington Fubá, que diminui a goleada. Final, Ponte Preta 6, Francana 1. Além dos 3 pontos... Caramba, quanto gol, hein? Quantos gols? Só uma correção, o Zeomar, a churrascaria que ele abriu não foi em Pinhalzinho, foi em Pedregulho, que é perto de Franca. Ah, muito bem. Tá bom? Feita a correção, vamos lá, temos ganhadores. Vamos lá. O Scheibe, Fábio Scheibe ganhou. Fábio Scheibe. Emerson. O Emerson e tem mais Dias. Um 20. E mais um aqui que mandou. Que eu esqueci. Mas tudo bem. Que eu pedi pra você anotar, hein? Mas tudo bem. Paulistão, Série A2, 98, Ponte 6, Francana 1, a ponte de Jefferson, Jorge Luiz, João Marcelo, depois Fábio Luciano, Sérgio Baresi, Serginho, depois Dionísio, Ezequiel, Fabinho, Griso e Claudinho, depois Neuma, na frente Celinho e Regis, técnico saudoso Robertinho Moreno. Francana de Alexandre, Éder, Eugênio Lopes, Paulo Marcelo e Jorilson, Valdir, Joãozinho, depois Elmar, Caçap da Bahia, na frente Testa, depois Roberto Carlos e Renatinho, depois o Washington Fubá, do técnico Foguinho. Esses cantavam o jogo, será? Eu queria agradecer eu queria agradecer esse bando de traíra aqui, porque eu fui no banheiro e deixei meu bebedor de água aqui, meu squeeze. Aí você volta, tá cheio de adoçante, cara. Eu não sei quem fez. Eu também não sei mas quem eu já foi. fui vítima. E minha solidariedade a você que eu já fui vítima. Cara, que horror que é isso, velho. Isso aí é lamentável. Não, é lamentável. É lamentável. Isso aqui é compliance, É a quinta série da pior espécie. É compliance, né? Entrou 10 pessoas no estúdio, né, enquanto você tava no banheiro. 5 horas e 2 minutos, ponto final aqui no Arena. Daqui a pouco vem chegando o ponto final. Ótimo finalzinho de terça-feira para todo mundo. Valeu, Carlão, valeu, Fábio Scheibe, valeu, Cabelo. Vem chegando aí o ponto final com o comando, o ponto final aqui da nossa região com Marco Guarizo. Grande abraço para todo mundo.